Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde, bem-vindos, né, a essa sessão de live coding, onde a gente tenta explicar padrões de projeto do Goff. Especificamente hoje, eu estou contando com o apoio, mais uma vez, de algumas das pessoas que estão estudando comigo sobre padrões de projeto no meu curso. Eu estou aqui com o Nelson Nobre, até aqui, com o Giovanni e também com o Antônio. A função deles nesse vídeo aqui é não deixar eu falar besteira, né, me corrigindo caso eu fale alguma coisa que escape muito do entendimento, e outra também me ajudar, né, porque sabe quando você está com live coding sempre aparece alguma coisa no código que você não percebe. Bom, mais que isso na verdade, tá? Eu espero que o Nelson, o Giovanni e o Antônio venham me questionar, né, apresentar se eventualmente a solução que eu estou apresentando faz sentido, se não faz sentido, o que eventualmente poderia ser revisado, simplificado para tornar esse código ainda mais útil. Então, mais uma vez, vamos lá, bora compartilhar código e falar um pouquinho sobre o Abstract Factory. Antes de mais nada, pessoal, para a gente poder falar sobre o Factory, é interessante a gente falar um pouquinho sobre o problema que ele resolve, qual é o tipo de cenário em que a gente vai trabalhar com esse padrão de projeto e onde ele faz diferença. Deixa eu trazer para vocês dois contextos. Os dois que eu passei, tá? No passado, eu tinha diversos objetos que faziam interface com um banco de dados, por exemplo. Eu tinha desde objeto de conexão até, eventualmente, objeto para envio de comando e coisas desse gênero. E esses objetos, né, tipo, para poder fazer... Eu estou falando de coisa de muito tempo atrás, depois os próprios fornecedores de driver já se adaptaram para trabalhar dessa forma. Mas o ponto é, eu tinha um conjunto de operações comuns que eu queria executar, independente de qual fosse o banco de dados, mas eu tinha implementações muito diferentes. Eu tinha, por exemplo, uma implementação para RavenDB, uma implementação para MongoDB, e, cara, cada implementação especificamente tinha ali suas particularidades, mas eu não queria necessariamente expor essas particularidades para quem estava consumindo o código. Um outro exemplo, tá? E aí é um exemplo do mundo real para mim, mas que eu acho que é também mais fácil de entender, cara, eu precisava eventualmente trabalhar com objetos, né? Do tipo de geometria, lembra? Eu trabalhava numa empresa que desenvolvia software de CAD, né? Então eu precisava trabalhar lá com alguns objetos de geometria. Uma coisa que eu faço comumente, meninos, não sei se para vocês é uma coisa normal, é criar interface de marcação. O que é uma interface de marcação? Uma interface que, a princípio, onde eu tenho, a princípio, só a declaração da interface, mas eu não tenho especificamente nenhum método implementado nessa interface. É só um cara para dizer que um determinado objeto faz parte de um determinado grupo de itens, tá? E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, assim, pegando por abstração, tinha lá, por exemplo, uma classe a partir de um shape, eu teria lá, por exemplo, uma classe que seria um retângulo, né? E aqui eu estou simplificando absurdamente essas implementações, não estou botando corpo nem nada, que seria uma shape. E eu teria, por exemplo, também uma classe, por exemplo, para um quadrado, né? Um square, que também seria uma shape. O ponto interessante, e aqui, obviamente, eu estou esquecendo, não estou colocando nada de implementação, até porque ela não é relevante aqui, tá? Não tem... Teria o método de draw, no retângulo teria largura e altura, enfim, essas coisas todas. Mas o ponto interessante que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que eu estou utilizando essa interface de marcação aqui apenas para indicar uma família de objetos. Então, eu tenho uma família de objetos que é do tipo shape, tá? De um tempo, quando você começa a trabalhar com no ambiente gráfico, por exemplo, tá? Isso aqui era para um sistema de impressão, eu queria colocar a opção de ter uma outra família de objetos, por exemplo, para retângulo e para squares, que tivesse a capacidade de ter cantos arredondados, né, por exemplo, né? Então, o que eu queria fazer a partir disso? Eu queria ter, por exemplo, lá uma classe rounded rectangle, seria um retângulo com cantos arredondados. E eu teria também uma classe que seria, por exemplo, um rounded square, que seria um quadrado com cantos arredondados. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, embora todas elas tenham a mesma interface de marcação, né, um ponto interessante por prática também, e aí depois a gente discute um pouco sobre a ideia da interface de marcação, é que uma coisa que eu posso fazer eventualmente aqui é dizer que eu vou ter uma interface adicional aqui, né, que é uma iRounded shape, que por sua vez eu podia dizer que ia realizar de shape só para poder fazer um elemento extra de diferenciação, né? E aí com isso eu tenho a possibilidade de eventualmente dizer que esses caras aqui embaixo são rounded shapes também. O ponto todo é o seguinte, ó.
No meu código, se eu tivesse, no meu código, se no meu código explicitamente eu tivesse um método, né, se eu utilizasse esse objeto de maneira direta, ou seja, se no meu código, de alguma forma, quando eu fosse criar um retângulo, eu fosse dizer que eu ia criar a partir de uma variável R, por exemplo, um novo retângulo, o problema que eu tenho especificamente aqui é que eu não tenho uma forma fácil, prática, de dizer que eu vou trocar, por exemplo, do retângulo, né, para o meu objeto, para, por exemplo, um rounded rectangle. Não tem uma forma fácil de fazer essa alternância, dizendo que eu estou trocando de uma família de objetos para outra família de objetos. Né? Um primeiro ponto, e aí você começa a entender mais uma vez um problema que vem relacionado com o new, é que o new traz para mim a obrigatoriedade de eu trabalhar com essa classe de retângulo, né? Onde eu formo um acoplamento mais forte para essa implementação concreta, especificamente, eu não dou lá muita liberdade para eu poder alternar para um formato ou para outro, né? Então, uma forma de eventualmente diminuir um pouco esse acoplamento seria eu criar uma classe, né? Que seria, por exemplo, uma Shape Factory. E essa classe Shape Factory, eventualmente, eu poderia desacoplar um pouco a criação desse objeto, criando aqui, por exemplo, deixa eu pegar e colocar aqui o modificador, deixa eu tirar aqui o modificador desse cara aqui, então eu poderia ter aqui um cara que vai me retornar um iShape para retornar, eventualmente, um create rectangle, e aí eu teria mais ou menos uma observação de um factory method para ela, né? Então eu teria aqui esse cara como um create rectangle, onde eu poderia retornar especificamente um novo retângulo, ou ainda, lá do outro lado, aqui não é classe, né, que é um método mesmo, ou eventualmente, e assim como poderia ter também um método para criar especificamente um square, né, onde o meu retorno poderia ser concreto também, né, para eu ter um retorno direto aqui de um novo square. Esses dois factory methods que eu tenho em cima dessa instância desse shape factory aqui, eles são interessantes porque, a princípio, isso me daria a liberdade aqui em cima, né, de pedir para criar, né, teria um novo factory aqui, por exemplo, poderia ser, por exemplo, um novo shape factory, né, e a partir desse shape factory, a princípio, eu reduzo o acoplamento que eu tenho com a implementação concreta de retângulo, dizendo que eu poderia pedir para o meu factory para criar um retângulo. Esse ponto aqui é um ponto interessante em termos de intenção, mas o que é o Shape Factory aqui nessa brincadeira? O Shape Factory aqui nessa minha brincadeira, ele acaba sendo o que se chama de um factory concreto, é um concrete factory. Por quê? Porque explicitamente, né, eu tenho ali uma coleção de factory methods, bastante bacana, né, que poderia vir para mim aqui e criar esses objetos todos de uma forma relativamente fácil aqui. Eu tenho meu Factory Method, eu posso criar, então, a partir dele, se eventualmente eu quisesse ter a liberdade de trocar por um Rounded Rectangle aqui, por exemplo, eu não teria problemas, né, especificamente. Única treta, obviamente, é que as classes clientes não seriam afetadas, né? Mas, mais uma vez, eventualmente, eu violaria lá o princípio do Open Closed, do Solid, né? Porque eu estou fazendo alteração em cima desse cara na minha implementação. Uma coisa que você poderia também pensar é, cara, se eu tenho um construtor, um factory concreto para classes, eu tenho visita aqui em casa, vocês estão ouvindo barulho de criança no outro quarto, mas olha só, assim como posso ter um shape factory, que seria um factory concreto para esse cara, eu poderia ter, por exemplo, uma outra classe, né, que é um rounded shape factory, que seria, nesse caso aqui, eu poderia usar essa mesma implementação aqui de cima, né? E partir do pressuposto que essa mesma implementação que eu tenho aqui em cima, né, eu poderia ter ali, nesse caso, retorno de rounded rectangle. E aqui embaixo, o meu rounded square. Na prática, eu teria duas implementações concretas agora de conjuntos de factors, né? Uma para o cara regular, outro, eventualmente, para o cara que deixa eu escrever aqui, vocês me alertaram, não escrevi square errado.
mas outra, eventualmente, para essa outra implementação aqui, que seria dos rounded factories também. O ponto bacana é que aí, se você tivesse um método, por exemplo, uma classe, por exemplo, worker, né? E fosse fazer alguma coisa, você poderia dizer que, poxa, eu poderia utilizar uma visão mais simples, né? Tipo aqui um var, vamos criar aqui um método void do tipo do something. E você poderia dizer para mim que, poxa, eu poderia utilizar uma estratégia daqui a pouco de injeção de dependência, aqui, digamos, se fazer alguma coisa com shape e com square, né? Você poderia usar alguma lógica de injeção de dependência aqui, por exemplo, para dizer que você faria uma substituição simples do caso do meu shape factory, né? Então, uma outra coisa que você poderia fazer aqui, eventualmente, seria criar uma interface onde nessa interface, implicitamente, você poderia destacar que você teria dois tipos de shape, então create rectangle, e também aqui embaixo um cara que seria um create square. E você poderia ainda aqui no meu construtor, então, na tua classe que faz alguma coisa, no teu construtor você poderia ter um método, né? Onde você pudesse injetar, eventualmente, qual é o shape factory que você trabalharia. Então, você poderia passar aqui um shape factory, aonde você poderia passar qual seria a tua factory, né? E esse cara aqui, especificamente, poderia ser algo que você poderia manter como instância. Onde você pode manifestar, inclusive, esse cara como seu read-only, né? Para você poder, eventualmente, fazer a carga desse cara aqui. Vou fazer aqui a factory é igual a factory, ou ainda o truquezinho para validar null, né? Então, você pode botar aqui um throw new invalid argument null argument exception of factory, por exemplo. Enfim, você pode começar a pegar argument null exception, acho que é. Você pode começar, então, a expandir o teu cara, né? Porque aí você pode, eventualmente, vir aqui embaixo, né? E ter a tua classe worker totalmente desconectada, tantas implementações concretas, né, de shape que você quer manipular, como também, agora, do próprio factory que você vai estar utilizando, porque você fez esse nível de abstração a mais aqui, tá? Isso aqui é bem comum. Se você for parar para pensar hoje, é algo que você acaba fazendo com alguma frequência, né? Você tem, você passa lá, você registra daqui a pouco num container de gestão de dependência qual é o tipo que você quer e você eventualmente vai poder, a partir dali, né, utilizar por injeção o que você quer utilizar no teu sistema. Você pode definir o que você quer no teu sistema. O ponto interessante é que, e aí vem o Abstract Factory, que é o nome do padrão, é que a recomendação é que você tenha, por exemplo, uma classe a mais, né, que seria o teu Shape Factory aqui, e no teu próprio Shape Factory, eventualmente você pode especificar nele, né? Vamos pegar aqui um teu Shape Factory, vamos botar aqui tipo Unrounded ou Regular Shape Factor. E você pode criar uma classe abstrata, né, uma classe chamada Shape Factory, eventualmente aqui em cima. E nessa classe Shape Factory, né, que você pode estar trabalhando aqui, óbvio, não fiz a implementação do iShape Factory, né? Não manifestando a interface aqui. Você apagou ela. Sou muito bom em apagar as coisas antes do tempo, né? Então vamos voltar aqui. Volta. Aqui, né? Então posso pegar esse cara aqui e dizer que vai ser uma regular shape factory, que é do tipo iShape factory. E eu tenho aqui embaixo, mais uma vez, o teu cara como sendo uma iShape factory também. E o que você vai ter
eventualmente aqui, então, vai ser um método, uma classe que você pode colocar como sendo o Shape Factory, uma classe que vai ter como propósito principal fornecer um Factory Method, que é um tema de um vídeo anterior, e nessa Shape Factory você pode dizer que você vai implementar, eventualmente, um método de construção, então, vou dizer aqui uma Shape Factory, onde você pode ter um método create, e nesse método create, a minha recomendação quase sempre vai ser você ter uma passagem de uma enumeração, e aí você vai ter aqui, eventualmente, uma enumeração como sendo regular, rounded, e aí você pede aqui, eventualmente, qual é o shape types que você quer fazer, e aí você faz aí o seu processo de matching, né? Não vou usar pattern matching aqui para não complicar muito a vida, mas se tipo for igual a shape types.regular, você pode retornar tranquilamente aqui uma nova instância do regular shape factory. Se por acaso o teu tipo for igual a shape types.rounded, você pode retornar uma nova instância de rounded shape factory. Na versão padrão, versão do Goff, eles vão sugerir na prática que no lugar de ser assim, você faça um pouco mais aqui, né? Você bote esse cara como sendo estático, né? Aqui na prática você pode tranquilamente fazer aqui um throw new argument out of range exception para o type, caso ele não seja, caso seja passar alguma coisa não foi suportada, porque às vezes você bota um novo tipo de numeração, mas ainda não atualizou o cara, né? Então você pode ter esse cara aqui, mas no caso da implementação que o Goff chega a propor para a gente, ele propõe que essa classe seja anotada como abstrata, né? E que você pegue esses métodos que são declarados dentro da interface, você declare eles como membros abstratos da própria classe também. Então, essa aqui é a implementação padrão que o Goff vai trazer para a gente, e aí eles dizem aqui que você deveria, então, pegar e fazer a implementação a partir desse cara, né? Onde você vai fazer daí um override, né? Para poder fazer a implementação do tipo que você tá dizendo aqui, né? Então, esse cara vai ser público. Esse cara aqui também vai ser anotado como público. E aí você tem aqui, obviamente, a implementação para override para os dois caras. Aqui é a mesma coisa, né? Então, você não vai usar mais a interface, você vai herdar de Shape Factory. E você vai dizer que você tem também uma implementação de sobreposição. Então, override e override. Então, a ideia da mecânica desse cara é que a partir desse momento, né, então você não tem mais a interface aqui, você pode fazer, eventualmente, trazer esse tipo de notação aqui em cima como sendo Shape Factory. Você ainda pode utilizar esse cara por inversão de controle, né, ou, eventualmente, você pode ainda, né, na tua própria implementação, dizer que você não vai querer ter esse cara, você pode ter eventualmente aqui um trabalho em cima de Shape Types. E aí a ideia é que você passe a utilizar aqui embaixo o Shape Factory para poder criar a instância a partir do tipo que você vai querer utilizar, né? Então você pega ali qual é o tipo que você quer usar e a partir desse momento você tem a sua factory, né? Então a classe cliente eventualmente criaria um worker, né? Passando como referência para esse cara qual seria o cara que você quer utilizar. Se você quer fazer que o trabalho seja feito em cima da implementação com tipos regulares, ou se você quer fazer esse cara a partir do tipo rounded, né? E, eventualmente, uma outra coisa que você pode fazer aqui é especificar que você vai querer fazer esse objeto em cima de uma implementação. Essa é uma prática que eu recomendo. Você bota aqui um default, né, para esse cara, e você eventualmente atribui aqui que esse default pode ser visto aí dentro do teu próprio Shape Factory aqui embaixo, né? Você pode pegar esse cara e eventualmente dizer que o regular também, né, vai corresponder ao default, né? E aí você pode eventualmente fazer uma implementação. Imagina que você está com um banco de dados, você pode presumir que durante um período um banco vai ser o padrão, depois vai ser outro, né? Mas você tem aqui essa tua implementação também por indicação para o comportamento.
Mas assim, o que dá a dinâmica do Shape Factories, no caso do Abstract Factory, nesse aspecto? A dinâmica que o Abstract Factory acaba entregando para a gente como vantagem é a possibilidade de você desvincular a utilização de um tipo de objeto da sua implementação concreta. E você passa a ter, então, a possibilidade de criar objetos, né, de uma determinada família, podendo mudar uma família inteira, né, a partir de uma nova implementação. Então, se por acaso tivesse uma nova família de objetos, por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, o rectangle, o rounded, eventualmente eu posso ter, sei lá, uma classe filled, né, rectangle, digamos que tivesse uma nova implementação para esse cara, que daqui a pouco seria uma iShape mais uma vez, né? Eu poderia ter uma filled rectangle, uma filled, né, de preenchido, né, square. Teoricamente, eu poderia, então, a partir desse ponto, né, especificar aqui um novo construtor, um novo concrete factory, uma nova classe concreta, né? Então, filled shape factory, vai ser eventualmente shape factory. E óbvio que eu não estou discutindo, menino, se o bom seria ter um filled, seria botar uma propriedade adicional aqui, né, para se esse cara é preenchido ou não, tá? Aqui, na linha de favorecer a agregação em função da herança, o ideal seria que filled não fosse uma propriedade, não fosse um tipo de objeto, fosse uma propriedade dos outros dois. Mas aqui não é a discussão sobre o design desse cara, né? Então você pode pegar esse cara aqui bonitão e fazer aqui a sobreposição bonitona, né? Para você ter lá, no caso do create rectangle, aí retornar uma nova instância de filled rectangle, né? Da mesma forma que embaixo ter um método de sobreposição para você considerar aqui também em cima de shape, para ter um create square, né? Onde você também retorna uma instância do novo square. Então, tipo, você pode ter aqui um filled square, e aí você vai poder eventualmente mudar essa tua visão simplesmente chegando no teu Abstract Factory, né? E dando a opção, mais uma vez, né? Aqui você pode ter aqui esse cara, né? E no teu Shape Factory, eventualmente, entender que, poxa, agora eu aceito a construção do tipo Field. E aí eu tenho um retorno direto, né? Do meu Field Square. Field Shape Factory. Então, eu passo a ter essas três implementações possíveis, né? E a minha classe cliente eventualmente continua funcionando maravilhosamente bem, porque eu posso chegar aqui em dado momento e trocar esse cara por field. Eventualmente eu posso ter esse cara como default, né? E eu posso em algum momento assumir que o default deixa de ser o regular, por exemplo, e passa a ser eventualmente o cara que é o preenchido, né? Então eu posso simplesmente migrar para cá, né? Com esse ou, e eu passo a ter uma nova regra de construção. Então, o Abstract Shape, o Abstract Factory, né, o padrão, o Abstract Factory, ele acaba desacoplando a criação do objeto, né, e a especificação da família do objeto. Você acaba tendo um vínculo mais com uma determinada interface, sem necessariamente criar, né, uma nova instância toda vez. Da mesma forma, né, como eu também posso combinar essa visão aqui, dizendo que, poxa, embora eu esteja pedindo um Shape Factory específico aqui, nada me impede que eventualmente eu possa ter propriedades lazy, né? Um lazy de regular Shape Factory, né? E aí eu posso dizer que eu vou ter aqui um regular. E aí, para esse cara, potencialmente aqui, eu posso tranquilamente, né, especificar que quando eu for retornar um regular aqui, eventualmente eu posso pedir para regular ponto, né, regular.val, né, para poder fazer o retorno direto, para poder me postergar a criação, né. Então, eu posso postergar a criação até o último momento responsável, né, desse cara, e retornar esse bonitão aqui quando eu quiser fazer a inicialização bonitona. Aqui no caso do Shape Factory, se não me engano, tem que passar um lazy, né?
né, é interessante. Eu acho que eu devo ter alguma sobrecarga aqui para poder passar um factor method, eu acho, para esse cara. Então, tem que ver depois como é que eu posso trabalhar esse item, mas o fato eu poderia... eu acho que uma coisa que eu estou errando aqui, mas depois esse não vem ao caso. Mas eu posso postergar a criação desse cara mais tarde também. E, em suma, meninos, essa é a intenção em nível alto do nosso Abstract Factory, ou seja, eu dou a possibilidade de criar famílias inteiras de objetos, desvinculando a utilização de um determinado tipo da implementação concreta, aonde eventualmente eu posso ter factories, classes, né, concretas, com implementações, com métodos, com factory methods específicos para poder indicar aquele tipo de criação, e ainda eu posso ter uma classe central que vai desvincular ainda o próprio método de criação que eu vou estar utilizando conforme o uso. Modernamente, a gente não tem visto mais tanto a utilização, né, do Abstract Factory nesse formato, onde você tem uma classe abstrata, onde você especifica o tipo. Esse cara aqui, modernamente, não está mais tão em uso, tá? Geralmente, o que a gente está fazendo hoje em dia é vincular o próprio Factory concreto, né, com uma interface, aí sim, e eu uso o meu container de gestão de dependência como o meu mecanismo que está operando como Abstract Factory, tá? Você não está mais utilizando tanto a ideia de ter esse cara centralizado aqui. O que você perde um pouco, e na minha opinião, nessa visão, é a utilização desse cara que é o teu default aqui, né? Você poder ter uma indicação da construção default para poder, eventualmente, retardar ou postergar a utilização. Outro ponto importante é que o Shape Factory ele passa a ser ainda mais interessante do que o container de gestão de dependência, quando em partes da aplicação eu posso querer um determinado formato, em outras partes, outros, tá? Então, basicamente, essa acaba sendo a grande ideia, né? Mas aqui, de novo, tá? Cabe também a gente observar que eu posso também, né? Imagina que eu estivesse utilizando aqui uma operação em cima do Mongo e em cima de um Raven da vida. Então, você poderia ter, eventualmente, aqui uma conexão em cima de base. Dizer que você tivesse aqui um adapter para Mongo e para... vamos pegar aqui, você vai criar uma interface aqui, né? Que de marcação, eu criando de novo como marcação aqui, e iDocumentDB. iDocumentDB. E aí você assume que você tem, para essa tua interface de marcação, você tem uma implementação concreta, que é o teu Mongo, né? Então você tem aqui, por exemplo, o Mongo como sendo um banco de dados de documento, e aqui você coloca todas as interfaces para obter documentos, setar documento ou coisa do gênero. Então, você tem aqui um exemplo de implementação, você tem uma outra implementação que é o teu RavenDB. Então, digamos que eu tivesse aqui duas implementações separadas para o Mongo e para o meu Raven, né? Cara, a beleza nesse caso aqui é que eu posso criar, nesse caso, uma classe de Factory novamente, né, para dizer aonde que eu vou querer fazer a gravação, mais uma vez. Então, você pode ter aqui, você pode ter um Abstract Factory aqui, ou um Factory, que é um DocumentDB Creator, né, DocumentDB Factory, onde você pode ter aqui uma implementação pura e simples, como sendo o teu método class, uma classe aqui desculpa, um método que retorna um documento DB, onde você pode ter um método create. E aí você pode aqui, né, assumir que dentro do MongoDB, você pode pedir aqui daqui a pouco um database type, ok, num de database type, ou documentDB type, né, documentDB types. Você pode ter dentro do teu database DB types, documentDB types, você pode ter lá Mongo e Raven. E aí você pode ter aqui, dentro dos seus tipos, a construção desse cara, né? Então, o teu documento DB types. Aqui, mesma lógica, né? Se por acaso for o tipo for Raven, você pode retornar uma instância direta de Raven. Se o teu banco, por outro lado, for
Mongo. Você pode tornar uma instância de Mongo, certo? E, eventualmente, se você tiver algumas operações aqui, de novo, você pode botar aqui um throw, new, argument, out of range, exception, esse cara, se por acaso não for nos dois. E aqui, mais uma vez, né, você passa a ter a primazia, né, de poder especificar também no teu enumerador quem é o teu cara, que é o teu cara default, para eventualmente dizer, por padrão, a minha aplicação usa Raven. É isso que eu vou definir sempre, né? Então, você pode dizer que o teu banco padrão é o Raven, se não for especificado, é o Mongo. Ou ainda, você pode criar uma coisa mais genérica ainda, que é você dizer, cara, eu vou proporcionar aqui, eu vou dizer que esse cara aqui está marcado como flags. Bom, vou simplificar aqui, tá? Vou construir um tipo a mais, que eu vou gravar em ambos. Né? E aí, eventualmente, você pode ter um cara que é ambos, né? Mongo and Raven, né? Que eventualmente você pode ter o teu método, né? Que vai executar num e no outro, né? E aí você pode trazer na tua construção de ambos esse cara que vem como composição também. Ô, Lemar. Oi. Eu tinha visto uma demanda do mercado, que acho que talvez se encaixe bem aí nesse exemplo, as fintechs, né, surgindo, novas fintechs no mercado, e o povo tentando fazer adoção de novos meios de pagamento. Então, por exemplo, se eu sou uma fintech e eu vou atuar no Brasil, eu tenho que me adaptar à forma de pagamento do Brasil, né? E aí, quando eu vou atender um outro cliente num outro país, eu tenho que me adaptar àquela nova moeda. E aí, pelo que eu entendi aí, nesse caso, tem dessas camadas que eu consigo mudar a família, eu consigo estender isso e não impactar a raiz ali da ideia, né? Isso, essa é a ideia. Então, você tem, por exemplo, quando você vai pensar, por exemplo, em meio de pagamento, você tem uma série de operações, e essas operações elas podem ser implementadas numa única classe concreta. O ponto todo para se entender é o seguinte, se o que você tem é a variação de uma única classe concreta, por exemplo, aqui eu estou falando especificamente em cima da conexão, por exemplo, tá? Então, vamos dizer que você tenha uma conexão para Raven, uma conexão para Mongo, e tudo que você quer fazer é variar a conexão. Nesse caso, você não precisa de um Abstract Factory especificamente, porque você tem só um objeto que você quer gerenciar. Nesse cenário, um Factory Method costuma ser a saída mais comum para você poder sair do outro lado, tá? Só que, por exemplo, geralmente quando você vai tentar fazer um mapeio, você está dizendo que, cara, além da própria conexão aqui, especificamente, você pode querer ter, por exemplo, uma operação, né? Então, você pode ter daqui a pouco uma operação, de novo, que é um iDocumentDB, uma interface, de novo aqui como interface de marcação, tá? Mas aqui teriam métodos para poder indicar esse cara aqui, tá? Tipo operation, né? E aí você poderia ter aqui, especificamente em cima desse cara, implementação para MongoDB, né? Então, vou botar aqui interface. Você poderia querer ter, por exemplo, uma operação para Mongo, para Raven, né? Para Mongo, para Raven, e para ambos. E o que acabaria acontecendo aqui é que você teria que criar uma implementação. Esses factory methods aqui, então, no factory method do MongoDB, o que você acabaria criando aqui seria alguma coisa do gênero aqui, tipo, você teria aqui uma classe MongoDB Factory, Mongo Factory. No Mongo Factory, o que você teria? Você teria como método um iDocumentDB Connection, ou iDocumentDB aqui especificamente para criar conexão. E um outro método
de construção, deixa eu já sinalizar esse cara aqui como abstrato. E um outro cara também, para você, vamos botar aqui, document.db factory, né? Então, você teria aqui daqui a pouco um cara para conexão, você teria um outro cara específico para conexão, para operação, né? E o ponto é que a instância concreta que você acabaria criando, deixa eu botar aqui um old nesse cara para poder comentar, né? A implementação concreta que você acabaria realizando aqui, né? Deixa eu botar aqui esse cara como abstrato também. O ponto é que a implementação concreta que você teria aqui teria uma especificidade para cada banco de dados. Então, por exemplo, o objeto de operação e o objeto de conexão do Mongo são diferentes do objeto de operação e do objeto de conexão do Raven, que são diferentes do objeto de conexão, daqui a pouco, para um Cassandra, né, de operação de um Cassandra. Então, quando você tem um conjunto de instâncias, um conjunto de objetos que fazem parte de uma mesma família, e você precisa gerenciar a criação de objetos de uma mesma família e trocar uma família inteira por outra, nesse cenário, o cenário do Abstract Factory. E aí, pegando o teu cenário, teu caso aqui, Antônio, se fosse simplesmente a coisa de criar um único objeto, eu preciso criar um meio de pagamento. Eu tenho uma interface com meio de pagamento. Nesse cenário simples, você usa um Factory Method e a tua vida está resolvida. Entende? Porque você vai no Factory Method e resolve a coisa. Repara que aqui mesmo, quando eu tinha o meu Factory Old aqui, se tudo que eu tenho é um método de construção direto, aqui o cara bota o if e está tudo resolvido dessa forma, tá? A dica desse meu processo de utilizar separação para diferentes implementações concretas é quando eu tenho famílias inteiras de objetos. Então, a partir desse cenário aqui, por exemplo, eu passaria a trabalhar com uma construção concreta para o Mongo, né, da vida lá, MongoDB Factory. E o meu MongoDB Factory aqui agora, ele realizaria a interface, ele implementaria, no caso, a implementação da minha classe abstrata. E aqui eu teria condições de pegar e criar objeto de conexão, objeto de operação, que são específicos para o Mongo. Da mesma forma, eu poderia criar uma outra classe para criar os objetos que são específicos do Raven, e assim por diante. E cada um deles com seu conjunto de dependências e regras para poder fazer esses caras funcionarem, né? Então, tipo, com o Mongo tem questão de usuário, identidade, na questão do Raven também tem questão de certificado, eventualmente cada família, né, vai demandar regras de construção que são muito diferentes, mas aí o teu Factory aqui simplesmente traria para você num método de construção, né? Daí você poderia colocar aqui o teu documento DB Factory, você poderia trazer para esse cara aqui como instância abstrata, ou melhor, estática, um método do gênero get, onde você pegue lá o teu document DB types, para pedir qual tipo, e aí você retorna o factory apropriado, né, para cada tipo, e aí você consegue gerenciar, cara, tipo, vou trocar o Mongo pelo Raven. Basicamente, tudo que eu tenho que fazer, assumindo que todos eles estejam debaixo da mesma interface, é trocar a família que eu quero, especificar qual é a família, e meu problema está resolvido. Entende? E por aí vai. Então, é essa a grande ideia. Mas, assim, o ponto importante o Factory acaba sendo uma alternativa para desacoplamento muito, muito bacana, né? Mas que tem um custo, né? Tipo, qual o custo? Obviamente, eu estou tornando o meu código um pouquinho mais complexo, mas eu parto do padrão de que, poxa, eu tenho uma resposta fácil para poder fazer essa substituição de famílias inteiras, tá? No caso do banco de dados aqui eu dei um exemplo, mas aqui tem, como eu falei, aqui embaixo mesmo eu tenho a indicação em cima de geometria, eu poderia ter família, tipo, de novo, uma família de shapes, e eu quero trocar, eu não quero mais essa família, eu quero utilizar essa outra família. Eu tenho uma família de objetos relacionadas a banco de dados, eu não quero mais usar essa família, eu quero utilizar essa outra família. Ou então, por exemplo, pensa que eu vou estar utilizando armazenamento daqui a pouco em cima de blobs dentro do Azure versus do mecanismo dentro da AWS versus um mecanismo em cima
da Google, por exemplo, né? Eu quero criar uma família de abstração. Então, começa a pensar, cara, quais são todos os objetos que eu posso querer manipular em cima de um blob? Vou ter que ter a conexão com o blob, vou ter que fazer a busca do conteúdo, eu vou ter o cara que vai eventualmente trazer meta-informação. Cada uma dessas tecnologias, cada um desses vendors, né, especificamente traz uma interface que é a sua interface própria, né? Então, você pode abstrair esse conjunto de objetos, pegar lá essa referência, esse referencial de cada vendor, criar uma implementação concreta para cada vendor, colocar essa implementação concreta atrás de um factory, né, de um abstract factory, exatamente para que você possa selecionar qual é a família e fazer a família simplesmente fazendo a troca de um parâmetro. Você pode ter lá de novo default, você pode ter aí eventualmente caminhar para ter esses caras de mais do que um tipo. Qual é a única coisa que eu quero chamar a atenção de vocês que eventualmente me incomoda um pouco na ideia do Abstract Factory hoje, tá? O principal ponto de incômodo para mim é que ele presume que as famílias de objetos sejam compatíveis e totalmente intercambiáveis, né? Então, por exemplo, eu passo, então, por exemplo, a assumir que todas as operações que eu faço com o Mongo são plenamente compatíveis com todas as operações que eu faço em cima de um Raven, né? Ou que todas as operações que eu faço em cima da AWS são plenamente compatíveis com as operações que eu faço em cima do Azure, né? Mas pega o caso do Raven versus o Mongo, por exemplo. Tá? O Raven, o Mongo, a partir da versão 4 dele, passou a ter suporte a transações. Até então ele não tinha, né? O Mongo dava suporte à transação em nível de documento. O Raven, por outro lado, sempre teve suporte a transações, desde sempre. Agora, se você constrói uma implementação, se você esconde os dois através de uma mesma interface, o que você acaba sendo obrigado? Você acaba sendo obrigado a nivelar a tua utilização à utilização mais baixa, né? Tipo, cara, se um tem suporte a transactions e o outro não tem, você não deve expor na tua interface o suporte à transação, porque o Mongo não tem. Então, você acaba fazendo com que o Raven seja usado como Mongo, e aí você perde, eventualmente, o diferencial competitivo do próprio Raven, tá? Mas o ponto o Abstract Factory te dá essa liberdade para você fazer a transição fácil de uma tecnologia para outra, mas ao mesmo tempo te dá uma orientação de design de nivelamento, ou seja, cara, eu vou fugir do locking, né, na minha arquitetura, eu vou fugir do locking a um determinado conjunto, ou uma determinada família, mas em compensação eu vou restringir a minha utilização ao que é comum a todas as famílias, né, e isso pode trazer alguma dor. Ou ainda trazer para a gente algum tipo de corruptela, né? Por exemplo, você pode assumir dentro das operações do Raven, por exemplo, você pode assumir aqui em cima que você vai colocar que o Raven tem suporte à transação de algum tipo, e você faz aquelas abomináveis interfaces, e você vai verificar se esse cara suporta a transação, então... Mas aí você já sabe como é que é, né? Daí você está fazendo a invenção da invenção para poder fazer a coisa funcionar. Mas, de novo, qual é a mecânica, tá? A mecânica básica eu entendo que eu tenho um conjunto de conexões, um conjunto de objetos relacionados. Então, por exemplo, no caso do banco de dados, cara, no caso do banco de dados eu tenho conexão, eu tenho, eventualmente, deixa eu pegar aqui, então eu tenho aqui conexão, eu tenho, eventualmente, lá uma operação, eu tenho, eventualmente, lá algum processo de autorização, eu tenho, eventualmente, transação, né? Todos esses caras, eles vão ter implementações concretas que são diferentes, mas eles escondem atrás da mesma interface. Então, eu tenho uma família de possíveis objetos, e eu tenho uma família das implementações concretas dele. Então, vou ter, por exemplo, um Mongo Connection, um Raven Connection, um Cassandra Connection, eu vou ter um Mongo Operation, um Cassandra Operation, né? Eu vou ter, eventualmente, um cara que é um Mongo Authorization, um Raven Authorization, e aí por diante. Eventualmente, eu posso ter lá um Mongo Transaction, né? E aí você pode, em corruptela, você pode até assumir, cara, se o cara pedir um Mongo Transaction para um cara que é um factory de Mongo, você pode dar um throw new not supported exception. Qual é a treta disso? Você fere Liskov, né? Tipo, você não pode fazer substituição natural, você fere um princípio de solid. Mas, cara, na prática, você pode fazer várias implementações, aí que é a mesma coisa para Raven, né?
E aí a ideia é que você tenha um factory concreto aqui, né? Um Mongo Concrete Factory, assim como você vai ter, eventualmente, um Raven Concrete Factory, um Cassandra Concrete Factory, né? Deixa eu botar o nome certo aqui no Skyrim de Machine, né? Então, um Raven Concrete Factory. E nesse cara, a princípio, você passa a ter Factory Methods para construir cada instância local, e você tem lá em cima um cara alto que vai ser, eventualmente, o teu DocumentDB Factory. Esse teu DocumentDB Factory, a princípio, vai ter aí um método para retornar uma das instâncias do cara concreto. O ponto importante, gente, de novo, é tomar cuidado com o nível de nivelamento, como eu falei, tá? Mongo e Raven, beleza, então, cara, eu não preciso das transactions do Raven, beleza, então eu fico atrás dessa implementação mais abstrata e a minha vida é salva. Agora, sabe quando é que a coisa vira problema? Quando você eventualmente cria aqui no meio um SQL Server Concrete Factory. Porque aí você está colocando um banco de dados relacional no mesmo grupo de um banco de dados de documentos. E aí você assume, mas as operações, o conjunto de objetos é praticamente o mesmo. Cara, em algum momento você vai começar a sentir a dor de coisas que você consegue fazer numa das famílias que você não consegue transportar para outra. Né? E aí, eventualmente, o Abstract Factory, que era para ser um sonho, se converte num pesadelo. Tá? Mas a mecânica basicamente é essa, né? O Abstract Factory é um padrão criacional, por isso que tem o nome de padrão criacional, porque está vinculado à criação de objetos, e ele acaba tendo essa prerrogativa, né, de você poder abstrair qual é a família de objetos que você está criando, também, eventualmente, adiar ou até mesmo postergar a criação de objetos, porque especificamente dentro da Factory você vai poder tomar a decisão sobre qual seria a implementação que faz mais sentido, né? Mas essa é, em suma, né, a razão de ser lá do nosso Abstract Factory. Mais uma vez, tá? Esse padrão, hoje, ele não é que ele esteja em desuso, ele ainda é bastante utilizado, só que esse efeito colateral do nivelar por baixo as famílias é um problema, tá? Não é tão visto, e não é visto mais com tão bons olhos, tá? Em compensação, ele tem essa outra coisa que acaba acontecendo é que a amplitude do uso dos nossos não é tão comum, por exemplo, que você use em partes diferentes do código uma família ou outra. Então você costuma utilizar no sistema inteiro uma única família, e nesse caso você acaba utilizando o próprio container como sendo o cara que está fazendo às vezes de criar a implementação concreta. Então, modernamente, né, em função do container de gestão de dependência, é muito raro hoje em dia você ainda ver implementações de Abstract Factories como você via antigamente. Né? Mas é um padrão interessante aí que tem sua aplicabilidade, né? Mas é bacana você ver lá as diferentes encarnações, os pontos a favor e os pontos contra. Faz sentido, meninos, o que eu estou trazendo aqui? Faz total sentido. Eu tenho, acho que, duas observações bacanas. Uma é que, se a gente olhar bem, o Abstract Factory nada mais que uma composição de outros patterns que a gente tem, né? Então, por exemplo, se você vai ali nos construtores que você tem um certo strategy envolvido ali para decidir o que retornar, dependendo do tipo que você está pedindo. Temos o template, não template, método, factory method, e temos alguns resquícios de builder, de certa forma, porque você tem um método estático, você pede alguma coisa e te retorna alguma coisa sem usar o new, né? Então, é interessante essa característica que, na maioria das vezes, é juntado algumas coisas para construir uma coisa nova ou mais abstrata, e aí você vai elevando o nível de abstração, onde você chega numa solução tipo essa. É interessante, Giovanni, sua observação, mas aqui é muito, e ela é muito oportuna, mais uma vez, tá? As pessoas, outro dia alguém me perguntou, mas qual a diferença, quando tá falando sobre Factory Methods, né? Qual a diferença real entre um Factory Method que você está mostrando para mim e um Strategy, né? Eu vou dizer, cara, é a intenção. Enquanto o Strategy é um padrão de comportamento, é um padrão de behavior, eu quero mudar o comportamento especificamente, um Factory Method, na sua implementação original, ele é um cara que é criacional.
ele está restrito à ideia da criação. Então, dessa forma aqui, eu concordo com você, o Abstract Factory, ele te permite a definição de diferentes estratégias, aqui que vem o diferencial dele, tá? De criação, né? Quando você vai ver, eventualmente, o nosso amigo... Qual a diferença básica original, no conceito lá do Goff, tá? Qual a diferença básica entre um Factory Method e um Abstract Factory? Basicamente, a única coisa que torna os dois realmente diferentes é que, enquanto o Factory Method está diretamente relacionado a um tipo abstrato, que ele quer te dar a possibilidade de você escolher por um tipo ou outro, o Abstract Factory vai estar sempre relacionado a uma família, né? Então, se você tem uma família de objetos, nesse caso aqui, estou dizendo 4, 5 objetos que estão relacionados e você precisa, quando está utilizando um, utilizar o outro, quando você está trabalhando com uma família, especificamente, aí você pode ter esse cara servindo para você, tá? Um outro ponto interessante, né, desse cara que você trouxe para mim, o único cara... Aliás, não sei se você teve a oportunidade ainda de ver, Giovanni, o vídeo em que a gente falou especificamente sobre o Factory Methods, tá? Hoje em dia, o Factory Method, ele é utilizado com tanto outros propósitos e tem tantos outros shapes que, de uma maneira geral, ele está meio que descaracterizado com relação ao que o Goff tinha proposto inicialmente, tá? Então, Factory Method hoje ele tem intenção de abstrair comportamento, ele tem a intenção de sinalizar melhor a intenção, ele tem um monte de coisa que não necessariamente está associada com a definição de um tipo ideal para poder fazer a implementação. Mas, lá na essência, né, o Factory Method ele nada mais é do que uma especialização para quando você só tem um tipo de objeto que você quer criar e não vários. O único ponto em que eu não sei se eu concordo integralmente com a tua opinião, né, é com relação ao Builder, né, mesmo, tá? Porque o que eu vejo que acaba sendo o cenário mais comum de adoção do Builder mesmo é quando você passa a ter a dificuldade. O que eu vejo que é a diferença principal do Abstract Factory, do Factory para o Builder, tá? É que no Builder você tem... eu sou da escola que defende que um objeto nunca deve estar em estado inválido, né? E para você... Muitas vezes, para você não colocar um objeto em estado inválido, você teria que ter muitos argumentos sendo passados no construtor, para o construtor eventualmente poder, em alguns cenários, todos os atributos, todos os backfields do próprio tipo teria que ser passado no construtor. E aí você acaba tendo uma interface nada amistosa para a construção daquele cara. Então, nesse cenário, especificamente, o Builder, ele brilha, assim como, eventualmente, tem outro ponto muito interessante para a gente destacar, que é o caso de você dizer que você quer criar famílias e hierarquias, né? Então, quando você tem hierarquias de objetos, o Builder também se destaca. Mas eu concordo com você. Aí, o que eu vejo, tá? Assim como, enquanto o Strategy se parece com o Abstract Factory por causa da lógica e do shape, né? Mais ele se diferencia por causa do propósito. Um é criacional, o outro é comportamento. O Abstract Factory e o Builder, eles ficam parecidos pela intenção, porque ambos são padrões criacionais. Entretanto, o que diferencia eles é especificamente o shape mesmo, que acaba ficando um pouquinho diferente. Mas eu concordo com você, cara. E aí, aliás, vem a minha crítica, Giovanni, de novo, voltando lá a 1996, né? Quando o livro do Goff foi lançado, cara, começou a surgir uma pancada de livros sobre patterns com especialização da especialização da especialização dos patterns. E aí, cara, toda a ideia que era você criar um catálogo fácil de reconhecer e entender, começou a ficar mais difícil, porque os caras começaram a pegar pequenas variações e criar um novo pattern a partir daquilo e defender que aquilo seria um pattern separado. Modernamente, eu comecei a perceber naquele momento que isso começou a atrapalhar muito mais do que ajudar. Graças ao ganho de maturidade, a gente vê menos isso, né? Você vê os padrões sendo mais generalizados. Só que aí nós começamos a ter um problema. Por exemplo, o Factory Method, por exemplo, se você pegar o vídeo anterior, que a gente fala sobre o Factory Method, você vê que ele tem 500 encarnações e formatos diferentes que, se você for parar para avaliar uma da outra, você percebe, cara, embora eu esteja chamando os dois de Factory Methods, são intenções e mecânicas muito diferentes. Mas é assim que o mercado acabou evoluindo, né? Mas eu concordo com a sua curiosidade. Você disse que tinha duas curiosidades, você falou uma só, você tem outra também? Sim, valeu pela explicação, foi bem além do que eu estava tentando explicar e faz total sentido. Tem resquícios de tudo em todos os pares, são muito similares.
só depende da sua interpretação, basicamente, né? E eu vejo muito, também tem gente que vai by the book muito e acaba pondo regras muito restritas. Isso aqui é um factor method, ou isso aqui é tal coisa, então tem que ser desse shape, tem que ser dessa forma, onde, como você falou, modernamente, hoje em dia, você pode quebrar algumas regras, faz sentido dar um novo shape para alguma coisa ou outra, e eu acho que a gente tem que fazer isso, não pode mais ir só olhar no livro, do jeito que é, e fazer as coisas. Mas a outra coisa que eu tinha para falar era sobre exatamente os containers de gestão de dependência. Se for pensar hoje em dia, é uma das formas provavelmente mais utilizadas do Factor Method hoje em dia, implicitamente, eu diria. Eu não sei muito bem como o C# funciona, mas, por exemplo, o Spring Boot, ele tem uma ideia de profiles, né? Então você pode ter o profile de desenvolvimento, profile em memória, qualquer coisa que seja, né? E você define as suas injeções com esse profile. Então, se você está no profile tal, é esse set de coisas que vão ser injetadas, né? Se você está nesse profile X ou Y, é esse outro set de coisas que vão ser injetadas ou disponíveis no seu container. Isso, de certa forma, pelo menos para mim, me parece um shape de factor method. Porque você está tendo uma família de várias implementações, isso pode ser qualquer coisa, obviamente, mas você está determinando, dado meu profile, é isso que eu quero que seja disponível para as minhas implementações concretas, né? Então, acho que isso é um exemplo bem real hoje em dia de usar o Factor Method, não by the book, mas implicitamente a ideia eu acho que encaixa bem. Você sabe, Giovanni, que eu particularmente defendo muito a visão de que existem programadores mais com menor senioridade, né, eles tendem a misturar implementação e design. Né? Eu misturo a implementação e o design. Eu costumo pensar no design junto com a implementação. Então, esses mesmos programadores têm o hábito de se identificar como programadores em C#, ou Java, ou Go, ou JavaScript, o que você quiser, né? Quando você consegue entender a mecânica de um pattern, especificamente, quando você consegue entender a intenção, né, você começa a dissociar a ideia do design da ideia do próprio padrão. Né? E aí você começa a entender potencialmente que você tem formas diferentes de aplicar ou de implementar a mesma ideia. Né? E essas diversas vertentes vão dizer para você, cara, eu estou utilizando ou estou implementando o padrão tal a partir desse determinado paradigma, a partir dessa determinada tecnologia. Por exemplo, quando você começa a pensar, por exemplo, no paradigma funcional, você vai começar a perceber que, na prática, numa linguagem funcional, você teria provavelmente um módulo, né? O teu factory seria um módulo qualquer, e dentro dessa implementação do teu módulo, né, você teria aqui embaixo dele, vamos pegar aqui módulo, estou inventando aqui uma sintaxe, tá? É a linguagem funcional do Elemar. Então, você pode criar aqui, por exemplo, um módulo Mongo DB Factory, né? E aqui você poderia ter um métodos diferentes, né? Especificando aqui, por exemplo, create connection, não sei o quê. Tipo, na prática, num paradigma funcional, você teria, no lugar de uma instância de classe, teria a ideia de que a intenção seria revelada a partir de um módulo, que cada método abstrato, ou cada factor method, na verdade, nada mais é do que uma função específica direcionada àquele comportamento. Enfim, você teria isso dissociado. Mas as pessoas, né, muitas vezes não conseguem fazer essa separação e aí você fica preso no by the book. Por outro lado, Giovanni, também tem aquele povo que faz aquelas corruptelas, né? Tipo, eu digo que no Brasil, no Brasil, no mundo, na verdade, né? A gente tem o hábito de dar o nome certo para as coisas erradas, né? A gente pega uma coisa que lembra vagamente um determinado padrão e diz que está aplicando o padrão, quando na verdade não está. Né, você está fazendo uma coisa meio torta, né? Então, eu acho que essa discussão que você trouxe para mim é interessante, mas ela parte desse entendimento de que existe um momento de design, que é onde você está projetando a solução, e a intenção acaba sendo mais importante do que necessariamente a implementação, e tem um momento de implementação. Quem consegue separar intenção de implementação, design de implementação,
consegue efetivamente fazer esse uso que é mais amplo, tá? E eu sempre defendo isso, viu, Giovanni? Eu acho que muita gente acaba se perdendo muito tempo falando sobre detalhes de implementação e acabam entendendo ou perdendo a linha sobre qual é a intenção, né? E aí acabam fatalmente ficando limitadas, né? Quando você troca tiro, cara, tem muito programador Java que eu conheço que se tirar o Spring dele, o cara morre. Acabou, o cara não consegue programar mais nada, porque, tipo, ele depende do que o Spring entrega. Né? Tem muita gente de .NET que, cara, depende completamente do ASP.NET. Se você tirar, eventualmente, a ASP.NET, o cara não consegue. Se você entregar na frente dele um Nancy da vida, que era uma implementação alternativa para framework web, o cara não vai. Da mesma forma como no Java mesmo, cara, tem uma galera que se você entrega Quarkus pro cara, o cara começa a olhar aqui e dizer, bicho, isso aqui é uma coisa completamente nova, eu não sei, cadê o meu Spring, né? Então, essa é a tristeza, as pessoas, elas misturam implementação e design, implementação e intenção, e aí, cara, elas não conseguem pensar de maneira independente, ficam presas. Eu acho que esse talvez seja um grande raciocínio, tá? Aliás, muitas pessoas quando vêm ver as minhas aulas, né, de algoritmos, eventualmente, ou mesmo as aulas de padrões de projeto, assim, cara, eu queria ver um pouco mais de código. Cara, a tua necessidade de ver mais código mostra a tua dificuldade em entender essa separação que existe entre design e implementação. Mas é uma boa discussão. Muito, muito bem observado, meu amigo Giovanni. Muito bem. Perfeito. Faz sentido para você ou parece groselha? Não, faz total sentido. Tem que ter uma separação e tem um momento, igual você falou, de pensar em uma parte e na outra. E também tem todos os trade-offs, né? Então, eu acho que sabendo a parte mais teórica, mais abstrata, vai te ajudar nessa parte mais analítica do que ser usado e tal. E uma outra característica muito legal que eu vejo, quando você passa a conhecer mais os padrões de projeto, aqui é que você consegue conversar melhor com o público. Porque apesar de você não estar, de fato, aplicando esse padrão em específico, talvez você está usando ele como base para criar alguma outra coisa similar, ou juntando vários, mas aí a comunicação com a sua audiência, seja o seu time interno, seja uma API pública, qualquer coisa que seja, fica mais fácil a tradução para esse pessoal, porque você pode falar, utilizando a ideia ou a base do Factory Method ou Abstract Factory, você pode pegar e fazer isso aqui também. Não é exatamente ela, mas usando como base. Então, eu acho que facilita muito a comunicação com os consumidores do seu código ou do seu serviço ou whatever. Muito bom, muito bom. E você sabe, Giovanni, que no outro dia, numa outra sessão que a gente falava, né, Nelson, sobre... Teve um código, Giovanni, que gerou um verdadeiro caô na internet sobre... você passava lá um número entre 0 e 1 e ele te tornava lá uma barrinha de progresso, sabe? Nós fizemos um vídeo específico com a turma de algoritmos daí, tentando detalhar aquele código. Vamos ver se esse código é bom ou não, saca? E foi interessante aquela discussão, porque em dado momento, por exemplo, o Nelson, que participou daquela gravação também, disse assim, cara, eu não aprovaria esse código. Ele começou dizendo, eu não aprovaria esse código. No final, ele mudou de ideia, dizia, cara, eu aprovo esse código. Porque um bom passo importante, quando a gente começa a avaliar a utilidade dos padrões de projeto, está em você entender a diferença entre dificuldade e complexidade. Qual é a diferença fundamental entre... O que vai trazer? O que torna uma coisa difícil, tá? Tem várias coisas que fazem algo parecer mais difícil, mas, sem sombra de dúvidas, um dos principais elementos que trazem a percepção de dificuldade é a não familiaridade. Sempre que eu apresento alguma coisa para você que não te é familiar, você não viu nada parecido com aquilo no passado, aquilo parece difícil para você, porque você tem que mobilizar todo um esforço de entendimento. Né? Isso é dificuldade. A complexidade, por outro lado, ela está vinculada à quantidade de elementos. Né? Então, cara, quanto mais elementos você tem numa solução, teoricamente, mais complexa ela fica, porque você está adicionando um número grande de elementos. Se esses elementos forem interdependentes, então, cara, multiplicidade com acoplamento, cara, gera uma dor em nível 2 aqui. Então, qual é o ponto interessante para a gente poder pensar, né? Quando você traz padrões de projeto, como Abstract Factory, como Factory Methods, quando você treina as pessoas
para esses caras? Primeiro, você está entregando soluções de boa qualidade para problemas que são recorrentes. Cara, nós lidamos todo dia, não digo todo dia, mas com muita frequência, com a demanda de trabalhar com famílias de objetos que são intercambiáveis, famílias de objetos. Cara, o que o Abstract Factory te traz? Primeiro, ele te traz uma boa solução. Pode não ser uma solução perfeita, mas é uma boa solução que você pode aplicar. Então, alguém já parou, já pensou, já catalogou, e ele tem um bom indicativo do que você pode implementar. A segunda coisa é, além de ser uma boa solução, pelo seu tempo de uso, ela se converter numa solução familiar. Né? Então, mesmo que você eventualmente tenha ali uma introdução de complexidade, porque convenhamos, né? Você está falando sobre botar uma classe abstrata, mais uma implementação concreta, mais, sabe, é uma solução mais complexa em quantidade de elementos, mas em compensação é mais familiar. Né? Então, quando você traz a discussão dos padrões de projeto e que principalmente você não se afasta muito dela, você acaba tornando mais natural para quem está utilizando entender qual foi a mecânica e diminui aí o esforço cognitivo, o tamanho da carga, né, para poder entender o que foi passado. Cara, é uma das essências, né? E é triste, viu, Giovanni? E aí que entra de novo o que eu entendo como sendo a necessidade de você desenvolver repertório. Né? Mais uma vez, por que eu falo tanto sobre desenvolver repertório? Porque, poxa, se você trabalha com algoritmos, por exemplo, e você conhece diversos algoritmos, poxa, eu vou utilizar o algoritmo, por exemplo, eu vou usar uma árvore binária, eu vou utilizar, eventualmente, um array associativo, que é uma AST, eu vou utilizar Cara, quando você conhece diversos algoritmos, diversas estruturas de dados, você cria repertório. E esse repertório, se ele for um repertório compartilhado com as pessoas que estão no teu entorno, isso facilita demais a comunicação e diminui muito o tamanho do esforço cognitivo. Agora, qual é a treta? A treta é eventualmente você ter dentro do time alguém com muito repertório, trabalhando num time com baixíssimo repertório. Do que acaba acontecendo? Tudo que o time consegue ver é a soma de complexidade com dificuldade, porque você está mostrando uma coisa que tem mais elementos, às vezes, e que está adicionando ali dificuldade de entendimento, porque não é familiar. Então, você precisa trabalhar como tech lead, pensando na perspectiva tech lead aqui, né? Cara, desenvolver repertório no time, tanto de padrões de projeto, como de algoritmos, estruturas de dados, eventualmente soluções tecnológicas, para quê? Para começar a ajudar as pessoas a separar de uma forma mais marcada, mais forte, o que é design do que é implementação, o que é pensamento abstrato, o que é revelar a intenção versus, eventualmente, como é que você executa essa intenção. Essa separação de momentos, ela potencializa, né? Ela te transforma num programador melhor e, eventualmente, te ajuda a desenvolver um time melhor também. Né? Então é um ponto bacana aqui. A mesma coisa vale eventualmente para arquitetura, né? Quando você fala sobre arquitetura, por exemplo, cara, até você fala sobre caching, né? Para quem não está acostumado, meu Deus do céu, por que o cara vai entender? Por que eu não posso ir direto no banco? Esses dias eu estava, Giovanni, num cliente que tinha muita dificuldade para entender o porquê que nós estava colocando um mecanismo de mensageria entre dois sistemas, por que não simplesmente um chamava o outro e o outro chamava um, sabe? Aí até você dizer, cara, sabe quando um fica indisponível? Mas isso nunca acontece. Mas e quando acontece? Você poder entender o custo da abstração. Você só vai entender o custo da abstração quando você consegue entender direito qual o problema e a intenção que você resolve. Então, o problema que eu vejo, por exemplo, com os design patterns, né? No caso do Abstract, tipo, essa é a treta. O Abstract Factory, o Factory Method, o Builder e o Strategy são padrões com similaridades. Então, você olha para ele assim, cara, eu não consigo perceber direito qual é a diferença deles. Por quê? Porque, eventualmente, talvez você não tenha gasto tempo e energia suficiente para entender quais são os tipos de problemas que cada um deles tenta desenvolver e resolver. Você foca muito mais na solução do que no problema. Né? E no final do dia, geralmente o que vale a pena é você tentar se apaixonar mais pelo problema e menos pela solução. Né? É que geralmente quem está aprendendo a programar, eu, Elemar, por exemplo, hoje em dia um padrão que é considerado um anti-pattern, mas no passado eu adorava Singleton.
sabe? Tipo, foi o primeiro padrão que eu aprendi. Veja, eu vinha de uma linguagem, eu vinha num ambiente que não era orientado a objetos, sabe? Então, quando eu peguei o singleton na vida, eu disse, perfeito, agora eu consegui botar dentro do meu código um jeito não orientado a objetos, mas que tá by the book, entendeu? Então, tipo, eu não tinha entendido direito qual era o problema, né? E o não entendimento do problema me forçou não, ninguém me forçou a nada, né? Mas eu acabei utilizando o padrão de novo e outra vez, para uma finalidade que não era dele. Consequentemente, depois, óbvio, né? Como na melhor filosofia do Homer Simpson, eu assumi que a culpa é minha e ponho em quem eu quero, né? Então, por exemplo, ficou fácil para mim dizer que o problema estava no padrão singleton, quando na verdade não estava na minha falta de entendimento do problema que ele resolve. Tanto é que até hoje, quando você vai pegar, por exemplo, os containers de gestão de dependência, falando especificamente sobre esses containers, uma das grandes dúvidas, ou melhor, um dos grandes fatores negligenciados é exatamente qual é o ciclo de vida de cada objeto que o container vai gerenciar. Você vê que o pessoal fica escolhendo meio que a revelia, se vai ser por sessão, por instância, por request, ou vai ser um singleton, né? As pessoas acabam não entendendo por quê? Porque, mais uma vez, não dissociam o design da implementação, né? E esse entendimento é um entendimento fundamental. Muito bom, muito bom. Meu amigo Nelson, diga-me, você está quietinho, gostou da conversa até aqui? Alguma questão? Ponto para adicionar? Muito interessante, e você acabou por responder todas as dúvidas que eu tinha em relação ao Abstract Factory, principalmente a questão de quando uma família não implementa todos os métodos da abstração, mas no fundo a sua resposta por nível ou por baixo acabou por, de certa forma, por responder. Ou seja, se uma determinada família tiver mais implementação do que a outra, provavelmente a abordagem correta seria, se calhar, não usar o Abstract Factory. Se calhar estamos a incorrer num erro a achar que é a mesma coisa quando não é. E depois uma questão, Alemar. O Abstract Factory é bem clara quando implementar versus um Factory ou versus um Builder. Em relação a um Builder e um Factory, poderíamos dizer que se calhar um Factory, seria para criar objetos simples e um Build permite criar objetos de forma mais complexa, que eles podem ser construídos de várias formas. Qual seria a forma como vocês explicariam com usar um e o outro? Tá bom, maravilhosa pergunta, tá? E aqui vamos tentar fazer, primeiro, você não precisa usar um ou outro. Eventualmente você pode utilizar um com o outro. Exato. Vamos entender direitinho qual é o problema que um resolve e qual que o outro resolve. Primeiro, o que é um factory? E aqui eu não estou pegando um factory, eu estou abstraindo aqui de factory method ou abstract factory, tá? Qual é a proposta de um factory? É você dissociar para o cliente qual é a implementação concreta que você vai estar utilizando. Entende? Então, no Factory Methods, você vai estar escolhendo uma implementação concreta conforme um conjunto de parâmetros que você vai estar utilizando. No Abstract Factory, geralmente você vai estar falando de você vai estar abstraindo a família de objetos que você vai estar instanciando. Então, você pode ter... A ideia principal aqui é você ter diversas implementações concretas que podem ser utilizadas de acordo com os parâmetros que você passa para o teu Factory Method ou para o teu Abstract Factory, tipo nessa composição. Então, aqui a ideia é abstrair o tipo concreto. Isso é a proposta do Factory. No caso específico do Builder, qual é a proposta do Builder? A proposta específica do Builder é abstrair a complexidade da criação. Então, por exemplo, eu tenho que fazer... eu tenho que montar, por exemplo, uma estrutura hierárquica. Né? Eu preciso montar um objeto que tem pais e filhos. Por exemplo, como eu mostrei no exemplo, e tem um vídeo do Builder que detalha bem isso, tá? Então, por exemplo, eu vou criar lá um elemento de arquivo de configuração versus um determinado item de configuração. Ou ainda, por exemplo, eu estou criando uma estrutura de hierarquia dentro de uma empresa, por exemplo, eu quero dissociar lá a determinação de quem é o chefe, de todos os subordinados, eu quero simplificar essa lógica de criação. Sempre que eu quero simplificar a lógica de criação, porque eu tenho uma lógica de criação que é complexa, o Builder vem para esse propósito. O Builder ele vem para simplificar o processo de criação desses meus elementos. Enquanto isso, o Factory vem para dissociar a qual a implementação concreta, caso tenha mais do que uma.
Então, por exemplo, ó, pensa comigo, meu amigo Nelson, que eu estou fazendo uma interface que vai poder rodar, por exemplo, em cima de Windows e Linux. Em cima, por exemplo, de uma janela, daí dentro do Windows e do Linux, eu tenho, por exemplo, para API gráfica, eu tenho uma implementação concreta que vai rodar com a janela do Windows e tem a janela do Linux, eu tenho o botão do Windows, eu tenho o botão do Linux, eu tenho várias coisas que, a princípio, é janela e botão, só que são coisas de estruturas diferentes. Nesse caso, eu vou utilizar um Abstract Factory para dizer se eu estou rodando em cima de Windows ou Linux, para poder verificar qual é a família de objetos que eu vou estar instanciando aqui, tá? Agora, pensa comigo, ó. Você sabe que para criar uma janela, você vai querer botar, por exemplo, uma janela, uma label e mais um botão. Cara, você está criando isso em uma estrutura hierárquica, certo? Então, nessa estrutura hierárquica que você está criando, ela não é uma estrutura tão simples, porque o botão depende da existência da janela, a janela você vai ter que adicionar o botão como filho, tem uma sequência de inserção disso, tá? Especificamente, essa lógica de construção vai ser algo que você vai fazer via builder, entende? Então, por exemplo, você pode criar um builder para poder fazer o design de uma janela, certo? Passando para ele uma instância no Abstract Factory para você poder escolher se essa janela que você vai estar construindo vai ser para Windows ou vai ser para Linux. Então, enquanto o Factory vai ficar intermediando com a implementação concreta, o Builder vai estar regulando a lógica de criação. E essa é a separação bem forte deles, tá? Especificamente dentro dos padrões criacionais, que são 5, tá? Nós temos ainda outros 2 padrões que nós ainda não discutimos. Um deles é o Singleton, né, que fica para uma próxima conversa, mas o Singleton é quando você entende que um objeto pode ter uma única instância e você quer resolver que essa única instância seja compartilhada, e você tem um terceiro cara, um quinto cara, que é o protótipo. Que é quando você quer dizer, cara, eu quero criar um objeto, a imagem e semelhança de outro, porém com pequenos ajustes. Então, cara, eu não queria ter que fazer, por exemplo, eu não quero reconstruir tudo de novo, tudo do zero. Então, potencialmente, eu vou utilizar um protótipo, né, como ponto de partida, cara, copia tudo desse, só muda isso, isso e isso. Então, o prototype vai vir como quinto padrão criacional. Então, vamos lá. Singleton, para regular, para você ter uma instância só. Factory, para você poder separar. Factory, aí por Factory, estou separando aqui Abstract Factory, Factory Methods, para você dissociar qual é a lógica de construção, desculpa, qual é o tipo que você quer utilizar da utilização. Builder, para você poder especificar uma regra de construção, principalmente onde você tem uma estrutura de dependência entre mais de um objeto, e, enfaticamente, o prototype, que é o nosso quinto padrão criacional, que vai ser o cara que vai ser, tipo, eu quero criar um objeto a partir das definições de outro cara. Essas são a família dos padrões criacionais. E aí entra de novo, né, Giovanni? Aí você começa, eventualmente, a explicar se você começa a explicar os padrões a partir do propósito, a partir da intenção, fica claro qual é a diferença entre o builder e o factory. Entende? Agora, se você tenta explicar a partir da implementação, aí você diz, cara, não entendo, porque um é método estático, outro também é método estático, um tem uma classe abstrata, outro também tem uma classe abstrata. O que separou dos dois? O que separou dos dois é o seguinte, a intenção deles é completamente distinta. Embora a mecânica de implementação, principalmente dependendo da linguagem, pode ser bem próxima. Outro ponto também interessante é que alguns padrões acabam tendo mais relevância em determinadas linguagens, né? Tipo, você conhecer a mecânica de implementação tem mais relevância dentro de algumas linguagens, frameworks, ou até mesmo paradigma, né? Então, por exemplo, cara, o Singleton, por definição, é um cara que você vê pouco propósito quando você está trabalhando com uma linguagem funcional. Porque a linguagem funcional fala menos sobre instâncias, entende? Então, esse é um ponto, outro ponto interessante, sabe? Então, você acaba tendo, eventualmente... Agora, por exemplo, se você for pensar em prototype, cara, quase toda linguagem de programação funcional te dá a possibilidade de dizer que é esse cara com essas mudanças, entende? Só que, e aí entra de novo, né? A mecânica de implementação é diferente, mas é muito interessante você perceber que a linguagem está te dando um syntax sugar para facilitar a implementação de um determinado pattern, entende? Então, quando você começa a reconhecer o pattern, que é a intenção,
revelada a partir de um modelo de implementação que eventualmente seja um pouco diferente, isso te faz crescer e fazer uma coisa bem, bem bacana. Ok? O string.empty e o int.max podemos considerar um singleton? Desculpa, como é que você falou? String.empty do .NET ou int.max e tudo Não, assim? não. Eu quase assumo o string.empty como sendo... o string.empty, para mim, ele não é um singleton, ele está mais para um factory methods, tá? Quando você tem lá o método, tipo, me dá um ponto empty. Aí você vai dizer para mim, tá bom, Elemar, mas e se eu retornar sempre o mesmo objeto? Repara, string.empty te diz que vai te retornar uma string vazia, mas não sempre a mesma string. Ele não está revelando essa intenção. A intenção é, me dê um objeto que é uma string vazia. Ah, mas Elemar, por que eu vou criar uma nova string vazia toda vez? Não sei, entende? O padrão não está te falando nada. Então, eu enxergo mais o string.empty como um factory method, tipo, estou te entregando um objeto, ou até mesmo um builder, mas assim, ele não é necessariamente singleton, tá? Embora, o que você pode começar a dizer para mim, Alemar? Não é a construção de objeto complexo, então não é um builder. Não é necessariamente a garantia de uma mesma instância, então não é um singleton. Então, em termos de padrão, o que ele lembra? Ele lembra um factory method. Mas daí você vai dizer para mim, mas Alemar, só um pouquinho. Factory method? Por quê? Porque, afinal de contas, eu só tenho um tipo concreto que é o string. Eu não tenho variação de mais de um tipo. Depende, cara pálida. Porque se você for olhar internamente dentro da construção do próprio framework e abstração, e pode dizer, cara, você pode ter uma string em Unicode, você pode ter uma string em Unicode de 8 bits, você pode ter em ASCII, pode ter um monte de coisa, e o string.empty te entrega uma string que abstrai de todos esses caras. Então, para mim, Elemar, né, string.empty é muito mais um factory method do que especificamente um singleton aqui, tá? Eu vejo, posso estar errado, mas os factories, eles estão um pouco mais longe do que de fato vai ser feito, no sentido, tipo, o builder me parece mais direto ao ponto, você está mais perto da coisa concreta que você está pedindo, que é, de novo, pela intenção. O factory médio está mais abstrato, de certa forma, na minha visão, tipo, não estou querendo misturar abstração com implementação, mas o factory me parece mais abstrato, no sentido mais de organização, ou talvez ter mais níveis hierárquicos, e o builder está muito mais perto daquela coisa que você está construindo naquele momento, você sabe o que está construindo, basicamente, você só quer construir de uma forma mais simples, talvez, para o teu cliente ou o que seja, mas você sabe, de certa forma, o que você quer fazer. O factory method esconde um pouco isso, onde, em certos momentos, você não quer saber, você não precisa saber, só quer que isso te dê a instância de alguma coisa que funcione. Isso. Então, no final das contas, o factory method ele vai te esconder qual é a implementação concreta, e o builder não se preocupa tanto com a implementação concreta, mas, cara, eu quero tornar uma interface, eu quero fazer uma interface de criação mais agradável. Ou como eu falei, né, cara, tipo, às vezes você quer impedir, né, que o teu usuário cometa erros, você quer tornar o teu código, a tua API menos suscetível a falhas. Então, no lugar de dar new com add, você começa a criar uma interface de construção mais guiada, né? Uhum. Por exemplo, uma coisa que cada vez mais eu vejo, cada vez mais eu vejo nas minhas implementações explicitamente, acaba sendo, de novo, né? Eu acabo com muita frequência para qualquer tipo, né? Eu venho tendo, nos últimos tempos, muita dificuldade para aceitar a ideia de ter um construtor público, sabe? Então, uma coisa que eu tenho feito com muita frequência é promover o meu construtor a protected ou private, para exatamente eu poder ter, a partir de um factory method, né? Então, a partir de um factory method, daqui a pouco, que eu vou ter aqui embaixo, né? Eu começo a ter... gente, eu e minhas dificuldades com linguagem, né? Então, você vai ter, eventualmente, a partir desse cara aqui, né? E aí eu boto aqui o meu cara como sendo full. E aí, para revelar menos ainda a intenção, cara, a quantidade de vezes que eu estou implementando isso aqui, ó, get instance, e aqui, eventualmente, eu tenho
para esse cara um retorno de full, né, é grande. Né? E por que eu estou fazendo isso com muita frequência? Por duas coisas. Eu quero me dar a possibilidade de ter uma implementação concreta diferente no futuro, então estou postergando para mim o direito de ter esse direito de ter essa classe convertida no futuro como uma classe abstrata, né? Para poder eventualmente ter uma implementação desse cara aqui, né? Então, tipo, para ter esse cara aqui, por exemplo. Então, essa é uma decisão que eu quero, que eu venho tomando. E a outra coisa também, meu amigo Giovanni, é para eventualmente poder também fazer uma separação da ideia de obter. Cara, e de novo por questão de design, né? Eu quero separar o momento da requisição de um objeto pela demanda da criação de um objeto novo. Entende? Em cenários onde... O que eu aprendi, tá? Isso é muito particular do tipo de mundo em que eu vivo, né? Com muita frequência, eu percebo dificuldades grandes para poder gerenciar performance em função da interferência do garbage collector, porque eu crio e destruo objetos com uma frequência muito grande. E eu percebo que, poxa, eu posso criar um pool de objetos para poder fazer todo um reaproveitamento, no lugar de ficar... Então, o que eu, Elemar, tenho feito cada vez mais de uns tempos para cá, tá? Eu tenho usado o Factory Methods como padrão quase para saída de implementação, exatamente para ter para poder postergar a decisão de poder utilizar uma família diferente de objetos, uma família não, uma implementação concreta diferente, ter diferentes implementações concretas, e também, né, poder buscar alternativa para gerenciar quando criar objetos e quando não criar, entende? Mas, de novo, o que é o mais familiar? Para 99% das pessoas que estão estudando orientação a objetos, cara, sempre vai ser mais natural você, tipo, ter um full f igual a new, né, do que ter especificamente um var f igual a new, a full.getInstance, né? Tipo, esse cara aqui, o cara aqui de cima, ele é mais familiar. Como ele é mais familiar, ele é percebido como mais fácil. E como ele é percebido como mais fácil, gera uma carga menor. Por isso que é importante que, eventualmente, você trabalhe repertório no seu time para trazer familiaridade para a intenção do getInstance. Mas, de novo, como é que você faz isso? É menos a mecânica do código, porque, de novo, se eu explicar esse código como ponto de partida aqui para as pessoas, elas vão dizer, cara, por que você não deixa simplesmente esse construtor público e você não deixa... por que esse teu método estático aqui? Até você dizer que, pô, eu estou fazendo isso porque eu tenho o feeling de design, né, de que em algum momento eu vou ter que gerenciar, vou ter que conviver com implementações concretas distintas, ou que eu vou ter que controlar o ciclo de vida desse objeto de uma forma mais cuidadosa, até eu conseguir explicar isso para as pessoas, brother, a coisa vai, entende? Então, eu trabalhar bem a intenção é uma coisa fundamental. E outra coisa também, né, meu amigo, que, de novo, a separação entre a intenção e o design da implementação. Cara, se eu começar a recorrer a esse pattern de código para todo lugar, simplesmente trocando new por um estático, um getInstance, em pouco tempo, eu troquei 6 por meia dúzia. Meu código está cheio de criação e o acoplamento é tão grande, a dificuldade é tão grande quanto... Então, se você não tem um momento de pensar o design, pensar a intenção, e ter essa concepção de design e intenção dissociada da visão de implementação, cara, você acaba caindo de novo nos mesmos erros. Aí você corre risco de ver o que eu estou vendo hoje em dia, né? Aprenda a programar em duas semanas e passa a ser um programador preparado para o mercado. Poxa vida, né? Por quê? Você até ensina as mecânicas para um cara novo, sabe? Mas, cara, você desenvolver pensamento crítico para desenvolver capacidade de design e análise de intenção, isso é mais complicado. Aliás, de novo, tá? Quando você pensa num programador júnior, pleno, sênior, o que diferencia esses caras? Eu já falei outro dia também, eu uso com muita frequência a ideia de que o pleno sabe quando fazer certo, o sênior sabe quando fazer errado. Mas eu coloco um nível a mais aqui, tá? Eu entendo que a senioridade é indicada pela capacidade da pessoa pensar de forma dissociada o design, a intenção,
de efetivamente a implementação. Estou falando, obviamente, senioridade de verdade, né? Não aquela que a gente costuma atribuir para poder botar um salário mais alto, né? Mas, enfim, acho que vocês entenderam bem qual é o meu ponto. Meus amados, saímos bastante do Factory Method, né? Do Abstract Factory, a gente falou, desculpa, não do Factory Method, do Abstract Factory, mas eu acho que aqui a gente conseguiu completar, né, nessa discussão aqui uma trinca interessante. Então, tem um primeiro vídeo onde eu explico as mecânicas do Builder, fica aqui recomendado, porque ainda não viu, cara, veja esse vídeo onde eu explico a dinâmica do Builder. Agora, à luz do que a gente viu aqui, né, assista também o vídeo onde a gente fala sobre as mecânicas, né, do Factory Method, quando é que é utilizado, os diversos, os 1001 sabores de Factory Method que nós temos hoje em dia, e também depois aqui, obviamente, daqui a pouco reassiste aí esse cara do Abstract Factory também. Eu vou fazer ainda antes da próxima Masterclass que a gente vai estar conduzindo, eu quero conduzir ainda mais um vídeo, pelo menos, para falar sobre Singleton, né, porque eu acho que Singleton hoje tem novos sabores, tipo, aquela explicação de uma única instância, método estático, ela é simplória demais. Singleton tem muita aplicação, sim, e eu quero ainda conduzir uma discussão com vocês sobre o prototype, que eu acho que é um dos padrões super importantes e também frequentemente ignorados aí por pessoas que trabalham com orientação a objeto, até porque são aqueles padrões que as linguagens tradicionalmente ofereciam menos suporte, o prototype especificamente. E mais um ponto, tá? Na nossa próxima Masterclass, eu quero dar muita ênfase em cima dos padrões criacionais para a gente começar a perceber que, cara, além da ideia de você utilizar diferentes tipos concretos, ou eventualmente você poder trabalhar diferentes discussões de criação, lógica de criação, com builder e tudo mais, eu quero falar um pouquinho mais sobre gestão de estado, gestão de ciclo de vida dos objetos. Como que os padrões criacionais eventualmente permitem dissociar, desacoplar a utilização dos objetos, a requisição por objetos novos, da criação, não é a requisição por objetos, da criação de objetos novos. Com muita frequência as pessoas dizem, cara, toda vez que eu preciso de um objeto, eu crio ele. Isso não precisa ser assim, não deve ser assim. É um dos caras que eventualmente compromete desempenho. Mas, de novo, tentar discutir esses caras para trazer mais familiaridade, e trazendo mais familiaridade, consequentemente, a gente também reduz aí dificuldade. Muito bom. Cansei. Né? Espero que vocês tenham gostado da conversa. Meu amigo Giovanni e meu amigo Nelson, né? É aquela sessão quase aula particular, não é aula, né? Porque a gente está trocando ideia, mas é uma sessão de live coding em nível particular, quase, né? Comparado com o grupo que participa da Masterclass. Mas são momentos como esse que eu acho que dão uma agregada de valor também no trabalho que a gente está fazendo. Certo? Muito bom. Eu vou, então, aqui interrompendo a gravação. Para quem não viu os outros vídeos, assiste os outros vídeos também. Quem está no curso, não deixa de assistir a primeira Masterclass, onde eu falo sobre os padrões de projetos, padrões criacionais. Depois a gente falou sobre quais eram os padrões criacionais. Né? Agora acho que está bem clara a separação, né, Giovanni? Cara, qual é a diferença entre Factory e Strategy? Cara, a diferença é que Strategy é comportamento e Factory é só criação. As coisas vão ficando mais claras. Muito bom. Meus amados, concluo aqui a gravação.